Na segunda reportagem sobre o PCC, o esquema dos integrantes da facção criminosa para se comunicarem sobre os crimes. Além de meios mais sofisticados como a nuvem, um sistema de armazenamento de e-mails, documentos e mensagens digitais protegido por senhas criptografadas, que pode ser acessado de qualquer parte, a facção também recorre às formas mais simples de comunicação. A Justiça decretou a prisão preventiva do homem que aparece nas imagens abandonando a moto da policial militar Juliane dos Santos Duarte, morta em Paraisópolis. O Supremo Tribunal Federal aprovou hoje a inclusão do reajuste do salário dos próprios ministros na proposta orçamentária para o ano que vem. A cantora americana Demi Lovato cancelou os shows que faria no Brasil e em outros 2 países. Internada por suspeita de overdose, a cantora deixou o centro médico para ser tratada em uma clínica de reabilitação. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Deu rede? Deu trave? Deu frango? Todo domingo, toda jogada tá no Mesa para ser analisada, comentada e debatida. Dentro da área, falta é pênalti. Todo mundo sabe disso. Se sou eu, não deixo nem retomar o cargo. Jamais faria uma coisa dessa. Mesa Redonda, todo domingo, 9 da noite. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Rede Pitstop, a sua rede de peças e serviços no Brasil. Brasforma, soluções para diversos ambientes. Dor de ouvido, incômodo no nariz ou garganta são situações que atrapalham seu dia a dia. Aqui no Hospital Paulista, você conta com estrutura completa para tratar as dores mais comuns até as cirurgias complexas em otorrinolaringologia. Especialista em todas as consultas, pronto-socorro 24 horas, centro cirúrgico e UTI modernos, além de atendimento humanizado. Hospital Paulista, especialista em ouvido, nariz e garganta. Dr. Brasnico Demo Neto, diretor técnico médico, CRM/SP 70149. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2019. Paixão por comunicação. No Todo Seu de hoje, eu recebo 2 bonitinhas com trajetórias impecáveis. A minha querida Denise Fraga, que é essa mega atriz, relembra momentos gloriosos da sua trajetória artística e conta detalhes de projetos atuais e futuros. E ainda a cantora Anastácia, Anastácia, traz para o nosso palco canções que marcaram seus 60 anos de carreira. Um xodó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver. Uau! Então vem conferir, Todo Seu é hoje, 10h30 da noite. Claro, estou aqui te esperando, vem. Boa noite. Olá, boa noite. Em Ibiúna, interior de São Paulo, uma quadrilha armada com fuzis e explosivos assaltou 2 agências bancárias e uma joalheria nesta madrugada. Até agora, ninguém foi preso. O barulho dos tiros e explosivos deixaram os moradores da cidade em pânico. Por volta das 2h50 da madrugada, cerca de 15 homens armados explodiram os caixas eletrônicos de 2 agências bancárias, uma do Itaú e outra do Santander. Durante a ação, eles chegaram a bloquear completamente a via que dava acesso aos bancos. Um caminhão que passava foi atingido por tiros. A suspeita é que logo depois, a mesma quadrilha tenha invadido o shopping da cidade e saqueado uma joalheria. Imagens de câmera de segurança já foram solicitadas pela Polícia Civil para ajudar nas investigações. O valor roubado não foi informado.
Um refém foi libertado no início da noite por detentos que fazem uma rebelião no Centro de Detenção Provisória de Taubaté, no interior paulista. 2 agentes penitenciários e 11 voluntários de grupos religiosos permanecem em poder dos presidiários. A rebelião começou por volta das 3 horas da tarde. Os presos atearam fogo em roupas e colchões. Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária, a direção está em negociação com os amotinados. Não há informações sobre feridos. O CDP Dr. Félix Nobre de Campos está superlotado com o dobro da capacidade. A Polícia Federal concluiu o inquérito sobre a queda do avião que matou o então candidato à presidência Eduardo Campos, do PSB. O acidente aconteceu em 2014. Na queda da aeronave Cessna, em Santos, no litoral de São Paulo, outras 6 pessoas morreram. A Polícia Federal apresentou 4 hipóteses: colisão com pássaros, desorientação espacial dos pilotos, falhas mecânicas no profundor ou no compensador, peças localizadas na cauda do avião. Foi descartado o uso de drogas por parte da tripulação e a aeronave estava com a manutenção em dia. A investigação concluiu também que não há indícios de sabotagem. Sem apontar um motivo definitivo para a queda, os investigadores recomendaram o arquivamento do inquérito ao Ministério Público. O processo tem mais de 4.000 páginas. Em janeiro de 2016, o CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da Força Aérea Brasileira, também apontou 4 motivos que contribuíram para o acidente: a atitude dos pilotos, as condições meteorológicas adversas, a desorientação espacial e a indisciplina de voo. O Ministério Público Federal denunciou 23 pessoas por corrupção e fraude na área da saúde no Rio de Janeiro. A investigação envolveu o governo do Rio e o Instituto Nacional de Traumatologia em um esquema ilegal com 37 empresas multinacionais fornecedoras de material hospitalar. Segundo delatores, havia um clube do pregão internacional que atuou por 11 anos. Entre os denunciados estão o ex-secretário de Saúde, Sérgio Cortes, o ex-presidente executivo da Philips e atual executivo da General Electric, Dáurio Speranzini Júnior, e os empresários Miguel Skin e Gustavo Estelita, principais fornecedores de equipamentos médicos para o governo do Rio de Janeiro. Dáurio, Miguel e Gustavo estavam presos preventivamente. Mas hoje o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, mandou soltar os 3 investigados. No entanto, impôs medidas alternativas. Eles estão proibidos de manter contato com os demais denunciados e também não podem deixar o país. Em fevereiro, Cortes foi solto, beneficiado também por Mendes. Segundo as investigações, o esquema comandado pelo ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do MDB, e o ex-secretário de Saúde, causou prejuízos aos cofres públicos de 600 milhões de reais. Preso desde novembro de 2016, Cabral já foi condenado a penas que somam mais de 100 anos. Hoje, a defesa do MDBista pediu a Gilmar Mendes que conceda a liberdade, prisão domiciliar ou que transfira o ex-governador para uma sala de Estado maior. Não há prazo para um parecer do ministro. Os advogados de Cabral querem que ele seja beneficiado com base na decisão de Mendes, que soltou em maio o ex-secretário de Obras do Rio, Hudson Braga. Eles foram presos juntos. Até agora, o relator da Lava Jato Fluminense no Supremo já mandou soltar 37 investigados na operação. Ontem, em decorrência de outro processo, Cortes e sua mulher, Verônica Viana, foram denunciados por corrupção ativa, passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Segundo o MPF, o casal movimentou 4 milhões e 300 mil dólares em contas no exterior. O dinheiro não foi declarado às autoridades brasileiras. O ex-secretário Sérgio Cortes disse que está pagando por seus erros, mas que a mulher não tem culpa. Ele afirmou que a enganou para abrir uma conta falsificando a assinatura dela. A defesa de Miguel Skin disse que denúncia não é sentença e que é preciso aguardar o desenrolar do processo. Os outros denunciados não se manifestaram.
A Confederação Nacional do Transporte divulgou hoje mais uma pesquisa eleitoral que mediu as intenções de voto para o cargo de governador do estado de São Paulo. O tucano João Dória aparece na liderança da pesquisa com 16,4%, empatado tecnicamente com Paulo Scaff, do MDB, que tem 16,2%. O governador Márcio França, do PSB, registra 5%, seguido por Luiz Marinho, do PT, com 4,8%, professora Lisete Arelaro, do PSOL, com 2,8%, Rodrigo Tavares, do PRTB, com 1%, e Toninho Ferreira, do PSTU, também com 1%. Rogério Schecker, do Partido Novo, tem 0,9%, Adriano Costa e Silva, do DC, 0,4%, e Cláudio Fernando, do PMN, também 0,4%. Votos brancos e nulos somam 29,5% e os eleitores indecisos chegam a 21,4%. Também hoje a CNT divulgou uma pesquisa eleitoral feita no estado de São Paulo, mas para presidente da República. Esse levantamento considera 2 cenários, com e sem o ex-presidente Lula, que está preso em Curitiba e deve ter a candidatura cassada pela Justiça Eleitoral. No primeiro cenário, com a presença de Lula, o petista lidera a corrida presidencial em São Paulo com 21,8% das intenções de voto, seguido por Jair Bolsonaro, do PSL, com 18,4%, Geraldo Alckmin, do PSDB, com 14% e Marina Silva, da Rede, com 6,7%. Ciro Gomes, do PDT, aparece com 5% das intenções de voto, seguido por Álvaro Dias, do Podemos, com 1,4%, Manuela Dávila, do PCdoB, com 1,3%, Guilherme Boulos, do PSOL, com 1% e João Amoedo, do Partido Novo, com 0,8%. Vera Lúcia, do PSTU, também tem 0,8%. Henrique Meirelles, do MDB, 0,7%. João Goulart Filho, do PPL, 0,3%. E Emael, do DC, com 0,1%. Votos brancos e nulos somam 17%, enquanto os eleitores indecisos chegam a 9,8%. No cenário sem Lula, Jair Bolsonaro, do PSL, lidera com 18,9%, seguido por Geraldo Alckmin, do PSDB, com 15%, Marina Silva, da Rede, com 8,4%, Fernando Haddad, do PT, com 8,3% e Ciro Gomes, do PDT, com 6% das intenções de voto. Álvaro Dias, do Podemos, tem 1,8%, Manuela Dávila, do PCdoB, 1,7%, Guilherme Boulos, 1,1% e Vera Lúcia, do PSTU, também com 1,1%. Henrique Meirelles, do MDB, tem 1%, João Amoedo, do Partido Novo, 0,8%, João Goulart Filho, do PPL, 0,4% e Emael, do DC, 0,2%. Brancos e nulos somam 22% e os eleitores indecisos, 12,5%. E nesta noite, os principais candidatos à presidência da República participaram de mais uma maratona de sabatinas com empresários e investidores aqui em São Paulo. O evento foi organizado pelo Banco BTG Pactual e deve continuar amanhã na zona sul da cidade. Geraldo Alckmin, do PSDB, foi o primeiro candidato a falar na sabatina em São Paulo. Defendeu a aliança com partidos do chamado Centrão, porque, segundo o ex-governador, prometer mudança sem articulação política é mentir. Já Álvaro Dias, do Podemos, criticou ser apontado como voto inútil e comentou ser viável por não ter tanta rejeição quanto os concorrentes. Ciro Gomes, do PDT, declarou que o PT engana a população ao apresentar Fernando Haddad e Manuela Dávila, do PCdoB, na chapa com Lula e que o Brasil não precisa de um presidente por procuração. Já Henrique Meirelles, do MDB, diz que vai restabelecer a confiança do país pelo histórico dos trabalhos que já fez e que não pretende esconder sua participação no governo de Michel Temer. Amanhã, Fernando Haddad falará pelo PT e João Amoedo pelo Partido Novo. Segundo a organização da sabatina do Banco BTG Pactual, os candidatos Marina Silva, da Rede, e Jair Bolsonaro, do PSL, foram convidados, mas não responderam. E também não divulgaram atividades públicas nesta quarta-feira. Guilherme Boulos, do PSOL, participou à noite de um ato pela descriminalização do aborto na Avenida Paulista.
Sobre o candidato do PT, hoje o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, aceitou a desistência do pedido de liberdade de Lula. A estratégia da defesa do ex-presidente foi evitar que o STF julgasse agora se Lula pode ou não concorrer nas eleições deste ano. Enquanto isso, o Partido dos Trabalhadores entrou na Justiça para insistir que Lula participe do primeiro debate dos presidenciáveis amanhã à noite aqui em São Paulo, nem que seja por videoconferência. O ex-presidente está preso em Curitiba desde abril, condenado em segunda instância por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, foi eleito hoje para a presidência da Corte pelos próximos 2 anos. Toffoli vai suceder a atual presidente Carmen Lúcia. Ele foi escolhido porque é o ministro mais antigo em atividade que ainda não presidiu a Corte. Na mesma sessão, o ministro Luiz Fux também foi eleito vice-presidente do Supremo para o próximo biênio. A posse de ambos está prevista para o dia 13 de setembro. E o Supremo incluiu hoje um reajuste de 16,38% no salário dos próprios ministros na proposta orçamentária a ser encaminhada ao Ministério do Planejamento. O reajuste ainda precisa ser aprovado pelo Senado Federal e sancionado pelo presidente Michel Temer. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Parte dos 11 ministros do STF quer um aumento do salário, hoje fixado em R$ 33.700 por mês. A reivindicação ignora a falência do Tesouro Nacional e ofende os 13 milhões de brasileiros que estão no olho da rua. Os salários das supremas togas servem de referência para outros contra-cheques do serviço público. Quando sobem, puxam os demais. No final, a conta do reajuste pode passar dos 5 bilhões por ano. Em matéria salarial, o Supremo funciona como um sindicato de si mesmo. Cabe à própria Corte pedir a inclusão do alto reajuste no orçamento de 2019. Entre os maiores defensores do aumento, ironia suprema, estão ministros adeptos da política de celas abertas. Com uma mão, libertam os corruptos. Com a outra, pedem um aumento que os cofres públicos não podem pagar. O patrão do Supremo se chama contribuinte. Consultado, negaria o reajuste. Se pudesse, demitiria certos ministros. Boa noite. A segunda reportagem sobre o PCC mostra a eficiência da comunicação da facção criminosa que nasceu nos presídios de São Paulo para organizar o tráfico de drogas e outros crimes. Seja por recados de visitas ou pelos meios mais sofisticados de troca de mensagens, os líderes presos da organização sempre recebem relatórios completos das atividades do grupo. Uma das formas mais comuns da facção se comunicar ainda é por mensagens enviadas pelas visitas, principalmente as esposas e companheiras. A presença feminina no PCC ainda é pequena, cerca de 3.000 integrantes, mas vem crescendo. Prova disso é o envolvimento de Roseli Maria de Azevedo. Durante a investigação foram apreendidos com ela uma série de documentos, o que, segundo os promotores, mostra que ela tem um papel importante na organização, seja recebendo e enviando e-mails, realizando e recebendo pagamentos, armazenando materiais do PCC, inclusive eletronicamente, em nuvem, dados como o estatuto da organização. Que no começo elas apenas eram colaboradoras, hoje elas são verdadeiras integrantes da organização, são batizadas e têm os mesmos direitos e obrigações dos homens. Além de meios mais sofisticados como a nuvem, um sistema de armazenamento de e-mails, documentos e mensagens digitais protegido por senhas criptografadas, que pode ser acessado de qualquer parte, a facção também recorre às formas mais simples de comunicação, como mensagens por aplicativos, cartas, recados passados boca a boca e conversas telefônicas. Em gravação, um dos denunciados, Flávio Henrique Breve, que está preso no interior de São Paulo, orienta uma mulher a procurar um dos advogados do grupo, do chamado Setor dos Gravatas, para conseguir informações depois que ela foi flagrada com drogas em casa pela polícia. Ele afirma que o advogado vai conseguir detalhes do inquérito porque paga propina aos agentes. Ele tem um conhecimento, ele vai vir com o retorno, porque é o mesmo os caras que recebem, entendeu? Ele perguntou quem que é os caras que invadiu, você falou?
Uhum. Então, é cara tudo que ele paga, entendeu? Eles têm toda uma rede de apoio e de assistência aos integrantes deles mesmos, né? A Operação Echelon foi feita em parceria com a Polícia Civil, o Ministério Público Estadual e a Secretaria de Administração Penitenciária. A denúncia, com quase 600 páginas, traz muitos detalhes da rotina dos criminosos. Aqueles que atuam nas ruas prestam contas das atividades do grupo com uma naturalidade impressionante. Teve prejuízos, prisão. O que aconteceu? Vários quilos de verde. Nossa. Um tonel com candango assado, mas ele é um valor ali, mais ou menos ali nas nossas contas, ali de 8 pila também de prejuízo ali, entendeu? É mesmo, cara? Perdeu? É. Nossa, cara. Para este especialista, 80% dos integrantes da facção já estão presos. Por isso, suas detenções não são a melhor resposta para fragilizar a organização. A estratégia principal é economicamente, é dinheiro. Onde eles estão lavando, como é que eles conseguem ser, por que eles são poderosos assim, onde eles compram armas. Uma das soluções seria, talvez, a limitação das visitas para integrantes de organização criminosa, sem o contato físico entre o preso e a visita. O Jornal da Gazeta não conseguiu contato com os advogados de Roseli de Azevedo e Flávio Breve, citados na reportagem. As investigações sobre a morte da policial militar Juliane dos Santos Duarte continuam, um dia após o corpo ter sido enterrado. 2 homens foram detidos e estão sendo investigados. Em Paraisópolis, mais de 100 policiais vasculham a favela em busca dos assassinos, numa operação que não tem prazo para terminar. Hoje foi preso um segundo suspeito. Felipe Oliveira da Silva, o Silvinho, segundo a polícia, é o homem flagrado por câmeras de segurança no momento em que deixava a moto da policial em uma rua de Pinheiros. Ele apenas fala que participou da condução da moto até próximo à Praça Pan-Americana. Portanto, ele nega qualquer outra participação no evento da morte da policial Juliane. O outro preso é Everaldo Severino da Silva, o Sem Fronteira. A suspeita é de que ele comandava o tráfico de drogas na favela. O Everaldo, no momento da sua prisão ou da sua detenção, junto à comunidade de Paraisópolis, ele tentou fugir dos policiais militares, dos policiais civis e dispensou 3 aparelhos de telefones celulares. Ele jogou numa privada, os celulares ficaram molhados, mas a UIP, a Unidade de Inteligência Policial do DECAP, está tentando recuperar esses 3 aparelhos. O corpo de Juliane dos Santos Duarte foi encontrado na noite de segunda-feira, dentro do porta-malas de um carro abandonado na Zona Sul. Segundo a perícia, a policial teria sido executada com um tiro na cabeça no período de até 24 horas antes, o que indica que ela teria permanecido em poder dos algozes durante 4 dias. No corpo foram encontrados ainda 2 ferimentos a bala na altura da virilha. Juliane foi levada de um bar na favela de Paraisópolis por 4 homens que descobriram que ela era PM. A investigação também está em busca de imagens de câmeras de rua que possam identificar o trajeto do carro em que o corpo foi encontrado. A Secretaria de Segurança Pública não descarta a ligação do PCC com a morte da policial. Se isso foi arte do crime organizado ou se foi de bandidos comuns, nós vamos ainda apurar. O suspeito Felipe Oliveira da Silva, que aparece nas imagens abandonando a moto da policial Juliane, teve decretada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo prisão temporária de 30 dias. Testemunhas reconheceram Felipe como um dos 4 homens que levaram Juliane da noite do desaparecimento. Senado argentino debate o projeto de lei sobre a descriminalização do aborto no país. A votação deve começar ainda hoje. Agora à noite, milhares protestam em Buenos Aires. Se aprovada, a proposta permite a interrupção da gravidez durante as primeiras 14 semanas de gestação.
O Senado passou o dia inteiro debatendo o tema antes da votação. Do lado de fora, centenas de pessoas se reuniram para pedir a rejeição da proposta que legaliza a interrupção da gravidez. Enquanto isso, apoiadores da medida protestavam pela aprovação e homenagearam uma mulher que morreu depois de um aborto clandestino. Durante a semana, houve diversas manifestações a favor e contra o projeto de lei. A Câmara dos Deputados já aprovou a medida com 129 votos a favor e 125 contra. A expectativa de aprovação no Senado diminuiu depois que uma senadora de oposição anunciou sua mudança de opinião para um voto contra. Na Venezuela, um ex-chefe de polícia assumiu o planejamento do atentado contra o presidente Nicolás Maduro com drones e explosivos. O governo prendeu um deputado da oposição e ordenou a prisão do ex-presidente da Assembleia Nacional. Em entrevista à agência Reuters, o ex-chefe da polícia, Salvatore Lucchesi, assumiu a participação no ataque durante uma cerimônia em Caracas. Ele disse que planejou a ação com o grupo de militantes Resistência. As autoridades venezuelanas não se manifestaram sobre o anúncio. Hoje, Maduro anunciou uma ofensiva contra autores do atentado no sábado e confirmou a prisão do deputado Juan Requesens. Em discurso, o líder acusou o oposicionista e o ex-presidente da Assembleia Nacional, Julio Borges, no exílio, de estarem envolvidos na ação. O governo alega tentativa de assassinato contra o presidente. Na Bolívia, faixa presidencial e medalha histórica que haviam sido furtadas foram encontradas intactas em uma igreja. A faixa bordada com fios de ouro e a medalha, uma joia com pedras preciosas que data da fundação da República em 1825, foram recuperadas intactas. Aconteceu que o voo do tenente encarregado de levar os objetos até Cochabamba atrasou, e enquanto isso ele resolveu visitar vários prostíbulos na cidade. Segundo o oficial, os objetos foram furtados do carro que ele usou para ir aos locais. Mas os ladrões resolveram abandonar os símbolos pátrios da Bolívia no pátio de uma igreja no centro de La Paz. O presidente Evo Morales deveria ter usado a faixa e a medalha durante uma parada militar das Forças Armadas hoje em Cochabamba. Bem, nesta semana já choveu o equivalente ao esperado para todo o mês de agosto, mas hoje não caiu nenhuma gota. O sol apareceu, a temperatura subiu, chegando aos 26 graus. Agora, aqui na região da Avenida Paulista, faz 18 graus. E será que teremos mais um dia ensolarado amanhã, Mariana? O sol até que aparece em alguns momentos, mas teremos muita nebulosidade e chuvas rápidas por aqui. Para essa madrugada, mínima de 15 e máxima amanhã de 24 graus. Aí na sexta o tempo volta a abrir, mas a máxima cai para 21 e no sábado cai um pouco mais, ficando entre 11 e 20 graus aqui na capital. A cantora americana Demi Lovato cancelou os shows que faria no Brasil em novembro para se submeter a uma reabilitação. Ela foi internada no mês passado por suspeita de overdose. Os shows da turnê Tell Me You Love Me na América do Sul foram oficialmente cancelados. Demi Lovato iria se apresentar em 6 cidades do Chile, Argentina e Brasil a partir de 14 de novembro. Por aqui, a turnê passaria por São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Fortaleza. No dia 24 de julho, a cantora foi levada desacordada de sua casa em Hollywood Hills a um hospital, onde foi internada por suspeita de overdose. Ela deixou o centro médico ontem e deu entrada em uma clínica de reabilitação. O reembolso dos ingressos vai estar disponível a partir do dia 15 de agosto. Bem, nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Ótima noite para você. Até amanhã, Gabriel. Até amanhã, Luciana. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Fique agora com o Rony Fon no Todo Seu. Até amanhã. Próximo domingo, 11 da noite, em Hora do Voto, Maria Lídia entrevista o candidato ao governo de São Paulo pelo MDB, Paulo Scaff. Assista agora, Todo Seu.